pessoal, tudo bom? Meu nome é Simone Alvarez Lima, eu sou professora de Direito Internacional, membro da Comissão de Direito Internacional da UABRJ e eu venho fazer a explicação a respeito do artigo que submetia ao evento CAED-JUS Direitos Humanos, que é sobre a suspensão da decisão presidencial a respeito da retirada compulsória dos diplomatas venezuelanos sob o olhar dos direitos humanos. Então vamos lá, o que aconteceu, tá? O que aconteceu é que as relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela já haviam sido encerradas. Só que o corpo diplomático venezuelano não estava demonstrando esforços suficientes para se retirar do Brasil. Então isso foi, para que essa retirada compulsória acontecesse, foi expedido um ofício por parte do ministro das Relações Exteriores para que essas pessoas saíssem do território nacional. E eles não foram saindo, não demonstravam o interesse de sair. Então foi feito um pedido de quê? De um reforço policial para que eles viessem a se retirar do Brasil. Afinal de contas, a relação diplomática com base no artigo 9º da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas estabelece que no momento em que um presidente decide terminar uma relação diplomática, ele pode fazê-lo sem nem sequer justificar o motivo. É uma decisão de competência privativa do presidente da República, indelegável, nos termos do artigo 84, inciso 7 da Constituição Federal. Pois bem, aconteceu nesse meio do caminho a pandemia por coronavírus. E o decreto número 6 de 2020 determinou que estamos em um momento de calamidade pública. A OMS determina que nós estamos, não só o Brasil, como o mundo, estamos em uma situação de emergência de saúde. Por fim, o que isso significa? Significa que, durante a pandemia, o presidente decidiu que o corpo diplomático venezuelano deveria se retirar do Brasil em até 48 horas e retornar à Venezuela. Ok, é competência privativa do presidente da República? Sim, isso não tem discussão. Entretanto, o que foi discutido é se o prazo de 48 horas era razoável diante de um momento de pandemia. Isso levou à impetração de um habeas corpus por parte do deputado Paulo Pimenta, do PT, perante ao STF, requerendo que aquela medida fosse, por medida liminar, que não houvesse essa retirada compulsória em época de pandemia. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso acatou e, em liminar, impediu a retirada compulsória daquele corpo diplomático venezuelano. A decisão ela foi considerada ativista e alvo de polêmicas porque foi entendido que o Poder Judiciário interferiu em uma decisão privativa do presidente da República, impedindo a retirada do corpo diplomático venezuelano, dos 34 diplomatas. Entretanto, não acontece isso. Não há um ativismo judicial nesse aspecto. Eu, pelo menos, não vislumbro esse ativismo judicial. Afinal de contas, o que acontece é que a suspensão da decisão, a não retirada compulsória, não vai ter o condão de restabelecer o status diplomático àquelas pessoas. As relações diplomáticas foram findadas. Eles deixaram de ser diplomatas aqui no Brasil, não representam mais a Venezuela no Brasil. Então, essas pessoas passam daquele visto diplomático para o patamar de quem? De pessoas regidas sobre a lei de imigração. Como pessoa regida sobre a lei de imigração, o que a gente verifica? A prevalência dos direitos humanos. Inclusive, o Brasil, no artigo 4º da Constituição Federal, dispõe que é um dos princípios basilares em matéria de relações internacionais que o Brasil precisa cumprir os direitos humanos. Há essa prevalência. Logo, o que o ministro Barroso fez foi simplesmente primar pelo que é correto, ou seja, primar pela Constituição Federal.
Lembrando que tratados internacionais em matéria de direitos humanos precisam ser cumpridos. Eles entram no rol de constitucionalidade. Eles fazem parte do corpo, tá, de constitucionalidade. Logo, deve ser aplicado. E que adoro o carro passando quando eu tô gravando o vídeo, é uma maravilha, só que não. Então, e aí, gente, voltando aqui, o que a gente verifica é que o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e as pessoas têm os seus direitos à vida, integridade física, integridade psíquica e o seu direito à saúde. Sim, porque o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Protocolo de São Salvador, ele estabelece que todas as pessoas também têm o seu direito à saúde. A saúde é um direito humano. Logo, submeter ao risco aquele corpo diplomático a uma viagem até a Venezuela num prazo de 48 horas não era um prazo razoável. E o ministro Barroso, quando ele verificou essa decisão, ele se embasou nos aspectos formais. E a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas fala exatamente isso. Deve ser dado um prazo razoável para a retirada daquelas pessoas. E um prazo de 2 dias durante uma pandemia não é um prazo razoável. Esse conceito ele é um conceito jurídico aberto justamente para ser avaliado no caso concreto. Logo, quando o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, decidiu impedir essa retirada do corpo diplomático, ele simplesmente primou pela primazia da Constituição. Ok, que em matéria de direito internacional, a primazia de direitos humanos, são dos direitos humanos. Mas, gente, primar pela Constituição nesse caso não é primar pela primazia, né? Não é primar pelos direitos humanos? Pois bem, foi isso que o ministro Barroso fez, tá? Então o habeas corpus, nesse caso, ele simplesmente não teve o condão de restabelecer as relações diplomáticas e por esse motivo é que não é justo considerar essa decisão ativista, ok? Então, tá ok? Enfim, e é isso. Então esse foi o meu trabalho para o CAEDJUS, mostrar que apesar de a competência para manter relações internacionais ou não é privativa do presidente da República, como todo ato da administração pública, ele não está livre de ter o seu exame de legalidade auferido pelo Poder Judiciário. E o Poder Judiciário verificou exatamente isso. Então, a partir do momento em que o prazo de 48 horas poderia colocar em risco a saúde humana, caso essas pessoas viessem a sofrer com o coronavírus, o que ia acontecer é que o Brasil poderia correr risco de ser acionado perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o qual a gente sabe que tem o poder de cassar decisões, ainda que da Suprema Corte de qualquer país, que sejam violadoras a tais direitos. Tá bom? Então, muito obrigada pela audição, por ter me assistido, e quem tiver interesse em ler a íntegra do artigo, ele será publicado posteriormente em um livro do CAEDJUS. Muito obrigada!